Olá, pessoal, boa noite. Então, esse é um vídeo da minha escola de consultoria Natura e Avon, que eu assisto, eu tenho as aulas para estar aprendendo, para estar divulgando melhor para vocês os produtos, né? E eu achei muito legal e muito importante tirar algumas dúvidas. E nesse vídeo tá bem explicadinho, não tem como não entender muito fácil. Claro que se tiver alguma dificuldade, pode estar me perguntando. Se eu não souber, estarei levando até as minhas supervisoras e tá respondendo para vocês as dúvidas de vocês. Vai estar falando sobre os cremes faciais, de rugas, limpeza de pele, espinha, entre outros. Sigamos que vamos ver o decorrer do vídeo e vocês vão estar entendendo comigo também. É, é uma escolinha, ela é ao vivo, ficou gravada, então por isso que os comentários estão vazios, porque já saiu, e a visualização tá zero, porque ele ficou gravado, o vídeo gravado, né? Então, vou mostrar para vocês. Vou seguir agora com a gravação, tá bom? Os pontos, né? Na verdade, eu tava vendo agora de corpo. Para o meu nível, são 220 pontos, consultora nível ouro. Então vamos lá, vou começar aqui. A Denilda completou, eu também. Agora, acho que no ciclo nós estamos no 14, no 15 eu acho que a gente já pega, né, esses vale pontos. E depois a gente tem aí o, como se diz? A gente tem aí agora o de corpo, né? Então, É muito interessante. Já tô no 15 e vem a premiação certinho, pontuação muito boa, muito legal. Quando a gente consegue bater a meta, é muito importante, é muito legal, é satisfatório e a gente se sente reconhecida com o nosso trabalho. Quando a Natura apresentei a gente com, pro- com os próprios produtos delas, né? Então, dela, porque é lucro de 100%, né? A gente vendendo aquele produto que é de qualidade e então que a gente já conhece, a gente utiliza, então a gente pode estar falando que tem qualidade. Aí é muito legal e é muito importante pra gente, porque vai ser uma venda 100%. Aquilo é um presente que a gente vai vender e ganhar total. Agora vamos seguir, vamos seguir. para que a gente possa, né, fazer aí também esse desafio. Boa noite, Jô. Larissa faltou pouco, mas não atingiu. Liliana conseguiu completar. É isso, né, gente? Agora é correr para corpo, né? Eu acho que corpo é uma categoria mais ampla, né? Que muita gente ali deve vender muito mais produtos para corpo, entra bastante coisa, né? Então, eu acho que vale muito a pena vocês olharem ali para o desafio de vocês e verem ali o que, que vocês podem, né, usar e recorrer, né, à divulgação ali para os clientes, né? Então, a gente vai falar aqui como montar uma rotina de cuidados faciais e o que, que a gente pode oferecer aos nossos clientes, tá? Eu sou a Juliana, sou uma treinadora de São Paulo, eu tenho aí 22 anos na área da estética, são 12 anos de consultoria Natura, 2 de Avon, e há 3 anos como uma consultora aí de beleza treinadora, e treinadora em produtos também na categoria de rosto, tá? Então, essas são aí as minhas, né, qualificações, aí podemos dizer. E aí a gente vai para os combinados, toda a nossa comunicação e as dúvidas aqui pelo chat. Se vocês tiverem aí travamentos do som ou da imagem,
F5 para quem está no computador, ou arrasta a tela do celular para baixo, né, para isso se atualizar, para essas páginas se atualizarem. E ao final eu vou lembrar vocês para preencher a pesquisa de satisfação, que é super importante, onde vocês avaliam os treinadores, tá, gente? Então, aproveitem aí para fazer essa avaliação. Vocês, inclusive, podem sugerir temas também, né? De como que vocês podem ali, o que vocês querem, dúvidas, sugestões, né? Vocês podem colocar isso também, tá? Olá, Márcia, seja muito bem-vinda. Então, bora, vamos começar aí. A gente vai falar um pouquinho de cada linha, tá? Para a gente entender como que a gente pode fazer uma indicação aí para os nossos clientes e montar uma rotina, tá? Oi, Edna, sejam aí bem-vindas. Então, a gente vai falar de algumas marcas, vamos, né, falar de como que a gente pode abordar os clientes, o que a gente pode oferecer, como que a gente pode lucrar com os tratamentos de rosto, porque assim, gente, eu vejo assim por mim, em relação à minha parte de estética, o quanto os clientes que de repente aí já tratam com você, né? Começam a adquirir confiança, gostar dos produtos, e aí não ficam sem, vão sempre acrescentando mais produtos na rotina deles, tá? Então a gente tem aí, entre Natura e Avon, são 5 marcas que a gente pode trabalhar. Cada marca a gente vai direcionar para um público, com exceção de Renil e Cronos, que geralmente é o mesmo público que procura ali antissinais, né, retardar ali o envelhecimento e também, né, retornar ali alguns aninhos, né, a menos ali, né, nessa questão de rejuvenescimento, tá? Importante ressaltar: retardar. A palavra correta é retardar. Não é milagre, ok? E aí a gente fica sempre na dúvida do que indicar, e o que facilita só Renil e Cronos que a gente vai ficar mais naquela assim, qual das duas que eu vou indicar? Porque faces, Avon Care, Clear Skin, eu acho que elas são mais fáceis, né, da gente, por exemplo, ali fazer a indicação, tá, gente? Então a gente vai conversar sobre elas. Oi, Ednete, Maria Roseli, sejam todos bem-vindos. Então, vou começar falando por Avon, né? Avon é uma marca que se destaca pela questão do protinol, que é um ativo que é exclusivo ali da Avon, patenteado pela Avon, e que ele estimula a produção de 2 tipos de colágeno, que são o tipo 1 e o 3, que são responsáveis por manter a sustentação da nossa pele, tá? Esse ativo ele é patenteado pela Avon e somente a Avon pode utilizar, tá? Então, isso que eu vou trazer para vocês é uma coisa assim até de argumento, tá? Para que vocês possam debater com seus clientes, informá-los, né, sobre ativos, sobre pesquisas, sobre testes, né, que ambas as marcas fazem para que os clientes tenham aí a menor incidência, né, de alergias, algum problema em relação ao uso dos produtos, tá?
Então, isso é algo que já deixa a gente assim mais é, à frente, tá? Edna participou de um treinamento a semana passada. Ah, foi na experiência de rosto, né, Edna? Ednet tem clientes que são fiéis à marca da Renil, sim. Tem muitas pessoas, viu, gente, que gostam de Renil, que eu já ouço falar há muito tempo, que já usam, né? Porque o Renil, né, gente, eu acho que a marca já veio ali é, de bastante tempo, né? Se a gente pensar na marca Avon, são 140 e poucos anos, né? Que tem essa marca, né? Boa noite, Eliane. Então, é sempre isso, tá? Bom, seguindo aqui, a gente tem então o primeiro passo são os limpadores, né? Então, em todas as rotinas, tá, gente? A gente tem sempre os limpadores como os primeiros passos, né? Aquele passo assim que a gente tem que fazer, porque senão nada mais vai resolver, tá? A gente pode estar ali com uma linha muito grande, né, de produtos, de recursos, né? Pode ser um produto importado, pode ser ali o melhor produto que você tiver. Se a sua pele não estiver preparada para receber aquele produto, pode ser o produto que for, gente, a pele não vai absorver aquilo, tá? E aqui, ó, eu tô até apagou a minha foto do produto aqui, mas aqui eu tinha o Renil, né, o sabonete e as duas água micelar de Avon, tá? A Larissa diz que usa Renil, que gosta bastante, eu também, sabe? É uma linha assim que eu também gosto. Cronos também, gente, eu assim comecei usando Cronos, né? Então eu sou suspeita para falar de Cronos, mas Renil também tem coisas assim que são muito boas, principalmente os sérums. Eu gosto bastante de Renil. E é aquilo, quem já usa já confia, a pele já está ali acostumada, né? Dificilmente as pessoas vão querer mudar de marca, tá? Mas o que elas podem é evoluir naquela questão de, é, como eu posso dizer, de acrescentar produtos para completar ali a linha, tá? Né? Aquela rotina deles, tá? Então, a gente precisa do sabonete, que é aquele da Renil, né? Eu não tenho ele aqui, gente, mas é aquele sabonete com extrato de carvão, né? Que trabalha ali. É um gel para limpeza da pele, tá? E ele deixa a aparência da pele muito suave, muito saudável, né? Não tem ali qualquer ativo que eu posso dizer assim que vai agredir a pele, né? Uma coisa que é bem legal e que vocês podem até informar por cliente de vocês é por que que hoje não existem mais tônicos, né? São poucas as marcas que ainda têm tônicos nas suas linhas, né? Porque de primeiro o tônico ele era usado, né, para normalizar a pele que foi agredida ali muitas vezes pelo sabonete. E o que acontece agora, gente? Os sabonetes, né? Eles já não são mais agressores, eles são tratamentos, né? Então, por isso que o tratamento começa na limpeza da pele, tá? Depois a gente tem em Renil duas águas micelar, né? Que é aquela reidratante, tem um nome específico, gente, que ela tem um ácido hialurônico e tem a água que é a bifásica, né? Que é para remover a maquiagem, até a maquiagem à prova d'água, né? Então, os limpadores, gente, eu costumo dizer que vai muito também do que o seu cliente já está acostumado a usar, do que a pessoa gosta, né? Muitas vezes a pessoa só. Eu sou uma, né? Eu vejo muito assim, que só com a espuma é que a gente sente que a pele tá limpa, né? É igual depois que vieram surgindo aí, né? Os shampoos, aqueles que não tem, né, mais o sódio, o sulfato, né?
e aí eles não fazem tanta espuma, né? Então, assim, vai muito do que a pessoa gosta, do que ela se sente bem ali em estar usando, tá? Oi, Sônia. Depois, a gente sabe que de um limpador, o ideal, se a cliente já faz uso de sérum, que ela escolha o sérum que ela vai usar. Em Renew, a gente tem 4, que é o de ácido hialurônico, o Renew Power, o Serum Lift Firmeza. Esses dois aqui eu recomendo para peles 50 mais. Esse daqui, até para uma pele que já, mesmo com menos de 50, já esteja assim apresentando mais rugas, mais os sinais ali de envelhecimento. E a vitamina C, ela também promove ali, né, uma uniformização do tom da pele, ela é um antioxidante, né? Então ela protege a nossa pele quanto às agressões dos radicais livres, né? E a vitamina C, durante muito tempo, até se desenvolverem outros ativos, né, que a gente tem hoje, a vitamina C, ela foi durante muito tempo o primeiro e quase o único ali produto que a gente indicava, né, na rotina de skincare. Ah, vitamina C. Não, tem que ter vitamina C, né? E eu estou preparando um treinamento, gente, só para falar de vitamina C, porque ela é muito importante no uso de uma rotina de cuidados, tá? Aqui eu estou falando de sérums, que são produtos com uma alta concentração de ativos e ativos que já são ali muito, já foram muito pesquisados, já foram testados, já são muito conhecidos nessa questão de cosmetologia, tá? Todos os dias, Edna, tá? Você pode usar. Inclusive, gente, uma coisa que vem mudando também, né? Hoje, se a gente falar assim, Juliana, qual que é uma rotina legal para montar para um cliente, né? Então, limpar, hidratar e proteger. Isso é o básico, tá? Se a sua cliente ela já faz isso e o hidratar dela é com um produto do dia e um produto da noite, talvez com o tempo ela se queixe para você e diga que a pele dela está precisando de mais, que ela já não está sentindo tanto efeito nos produtos. Então é onde a gente entra com os sérums, tá? Porque na verdade eles sim são potentes, né? Então hoje a gente vê mais a questão de usar um sérum do que o próprio hidratante, tá? Tem pessoas assim, profissionais que eu conheço, que elas investem muito em vários tipos de sérum, usa ali, né, cada um aplicando, né, aplica um, aplica outro, mas tudo ali numa mesma manhã ou numa mesma noite. E os hidratantes, eles praticamente estão ficando ali, né, meio que em desuso, porque vai acontecendo isso, né, os produtos vão se modernizando, tá? Mas eu defendo, né, que se usarem combinados, sérum e hidratante, o resultado é ainda melhor, tá? Qual sérum seria para marcas de expressão para mulheres com menos de 40? Boa noite, Maria José. Olha, Anne, com menos de 40, né? Eu indicaria aqui, ó, o preenchedor, tá? Porque ele tem um ácido hialurônico. Então, a gente que tem essa fase aí dos 40 já tá precisando aí de preenchimento, né? Que é o efeito que o ácido hialurônico traz para nossa pele, tá? Agora, se esses sinais já são um pouquinho mais severos, essa cliente nunca usou, não faz ainda uma rotina, eu indicaria aqui o Power, tá? Esses produtos agora, eles têm refis, né, gente? Então, assim, as embalagens de vidro a gente não joga mais fora, tá? A partir do ciclo 11, né, eles começaram a chegar aí com os refis. O vidro, ele é um material que ele praticamente, eu acho que ele é quase que eterno, né, o vidro. Então, compensa muito essa ideia, né, que eu achei que foi maravilhosa, de desenvolver as bisnagas de refil, tá?
Em Renil, a gente tem 3 ciclos biológicos que por que que existem os ciclos biológicos, né? Muita gente pode perguntar. Porque em cada fase desses ciclos, a nossa pele tem uma necessidade, tá? Por exemplo, uma pessoa de 55 anos, né, ou de 45, vou dar o exemplo aqui de 45, se é uma pessoa que fuma, toma muito sol, nunca usou nenhum produto, né, nenhum algo para prevenir, né, talvez essa pele apresente-se como uma pele de 55 anos. A gente sabe que isso pode acontecer muito, né? Então, a indicação, a gente procura respeitar os 30, 45, 55 anos. Mas, é como eu sempre digo, avalie junto com a sua cliente o que ela também te traz de referência, né? Ah, eu tô sentindo a minha pele muito flácida, eu tô vendo que as rugas estão ficando mais profundas, né? Então a gente precisa dessa avaliação também para fazer uma indicação, tá? Com 30 anos, que são ali, né, tá vindo de 27 a 28 anos, os primeiros sinais ali, né, as linhas finas ao redor dos olhos, né, pessoas que fazem muita mímica, né, então são pessoas que marcam mais cedo, vincam mais cedo, né, então ali com 30 anos, a gente tem o fitol, que é para duplicar essa produção do ácido hialurônico, né? Então, como eu falei, dos 30 até os 40, 45, a gente está ali em busca de manter o ácido hialurônico que a gente tem, né? E trazer mais isso ainda, né? Aumentar essa produção. Porque a gente perde, o nosso organismo, ele produz o ácido hialurônico, mas com o tempo, no avançar da idade, a gente vai diminuindo essas produções, assim como o colágeno, né? Que ele tá aqui, ó, no Filoretin, que acima ali de 45 anos, a gente quer que tenha um estímulo de colágeno, né? Aumente essa produção, que é o que traz aqui, ó, em até 48 horas, o aumento da hidratação, o aumento aqui, o estímulo de colágeno, né? E com 55 anos, a arginina, que vai trabalhar principalmente na flacidez, né? Ativando ali, reativando a produção de elastina. Elastina, colágeno, né? São ali estruturas que melhoram essa sustentação da nossa pele, tá? Então, muita gente, né? Eu já dei até esse exemplo aqui para vocês. Tem pessoas que às vezes têm 30 e ela já traz tantos sinais de peles, né, com mais idade, que às vezes a pessoa quer usar aqueles produtos para pessoas com mais idade. E às vezes não tem necessidade, né, gente? Porque nesse momento a pele dela tá precisando de outra coisa, né? Outro ativo, tá? Então tomem muito cuidado em relação a isso. E depois em Renil, a gente tem os protetores, né? O protetor solar também, que hoje, né, à tarde até eu fiz limpeza de pele num adolescente e eu perguntei se ele usava o protetor solar, ele falou que não, porque ele não estava tomando sol. E aí eu expliquei para ele, né? Eu falei, olha, a gente não precisa só usar o protetor solar se você vai tomar sol. Se você sai na rua, já é interessante você se proteger, né? Pessoas de pele muito clara, gente, são pessoas assim que se não usam a proteção solar, não cuidam ali da pele direitinho, começam a ter sinais de envelhecimento bem mais cedo, tá? Então, vincam mais cedo, né? Então, isso é super importante, tá? Pessoas, né, adolescentes ali com a pele acneica, às vezes cutuca, né, machuca, fere, aquilo vira uma mancha. Se a pessoa toma sol em cima daquilo, né, porque é um processo inflamatório, ela pode ganhar aquela mancha ficar ali por muito tempo, né, até aumentar aquilo. Então, o protetor solar, ele não é apenas
para essa condição de tomar sol, tá? Boa noite, Bia, tudo bem? E você? Então, não é apenas para essa condição de tomar sol, tá? Se a pessoa anda na rua, está fazendo uma atividade ao ar livre, ela está ali exposta aos raios UVB e UVA, tá? Um, que é o UVB, bronzeia, deixa a pele avermelhada, queima, e o UVA é o cumulativo, né? Então, você toma sol hoje, toma sol amanhã, mês que vem, semana que vem, o ano que vem, e isso vai se acumulando na sua pele, até que de repente chega um momento que a pessoa começa a ter vários tipos de mancha, né, no rosto, no colo, e aí a pessoa acha que aquilo é de um dia para o outro, quando não é, tá? Isso é cumulativo, tá? Depois a gente vem com a Voncare. A Voncare tá de cara nova, né, gente? No ciclo 14, tá? Deixa eu ver a dúvida aqui da Ednet. Pode usar produtos no rosto de marcas diferentes? Olha, Ednet, eu vou responder por Natura e Avon, tá? Não tem nada que fale assim, não use, tá? A não ser o Super Serum de Cronos, né? De rosto com o Super Serum de olhos, tá? Esses dois, gente, eles devem ser usados juntos, eles não podem ser combinados, tá? Mas, por exemplo, a sua cliente quer lavar o rosto com o sabonete da Renil e quer usar o hidratante de Cronos. Eu não vejo problema algum, tá? Mas eu vou trazer a minha visão, né? Por exemplo, o sérum e o hidratante eu não gosto de misturar, eu gosto que seja da mesma marca. Até porque eu sempre falo isso para vocês, né? Os produtos eles conversam, gente. Às vezes é uma linha toda estruturada em cima de um ativo. Então, o sabonete vai ter aquele ativo, o sérum vai ter aquele ativo, o hidratante vai ter aquele ativo, e por último vem o protetor, que às vezes não tem. Mas vocês concordam, né? Isso que é importante olhar. Se a linha foi desenvolvida toda em cima daquele ativo, colocar um outro que não seja da linha pode vir ali a interferir, né? Mesmo porque nas embalagens a gente não tem as porcentagens de ativos, concentrações dos ativos, né? Então, assim, entre sérums e hidratantes, eu prefiro usar da mesma marca, tá? UVA e UVB, Sueli. UVB são os raios que queimam, que bronzeiam, tá? E o UVA são aqueles raios cumulativos da nossa pele, né? E eles vão se acumulando ao longo dos anos, durante o sol que você tomou a sua vida inteira. Então, de repente, você pode vir a desenvolver uma mancha e achar que aquilo veio de um dia para o outro, quando na verdade não, né? Os raios eles vão se acumulando no nosso corpo e se você tiver ali, né, uma predisposição a ter uma mancha, às vezes até, né, gente, que a gente fala tanto do câncer de pele, isso pode acabar vindo a se desenvolver, tá? Mas não é um fato, né? Todo mundo que tomar sol sem protetor vai ter câncer de pele? Pode não ser, tá? Mas se a pessoa tiver uma predisposição, isso pode acontecer. Mesmo porque a gente sabe, né? Que a camada de ozônio, ela tem um buraco, que aquele buraco ele cresce continuamente, né? Tem mais passagem ali de raios UVB, de raios UVA. Então, a proteção é aquilo que eu falo, não é somente para tomar no sol, né? Dia de praia, dia de piscina, tá? Agora, se a pessoa vive dentro de casa e não está exposta a essas luzes de LED, de celular o dia inteiro, de computador o dia inteiro, ela teoricamente não precisa de protetor, tá? Agora, eu tô aqui com uma luz de LED na minha frente, a luz do computador, a luz do celular. Se eu não me protejo, né, com o tempo eu posso vir a ter, sim, desenvolver as manchas, tá? Bom, em Avoncare a gente tem dois limpadores, né? Eu tenho um aqui que é o gel esfoliante e tem o sabonete em gel de limpeza também, tá?
São produtos 3 em 1 que limpam, esfoliam, né, no caso do esfoliante, um refresca, outro hidrata, né? Então eles têm esse conceito 3 em 1, tá? A Avon trabalha tanto com esse conceito 3 em 1 e o 6 em 1 que também veio mudando nas suas formulações, tá? É uma linha que eu falo que é uma linha de entrada, porque tem um valor muito acessível. Então, por exemplo, a sua cliente pode usar o sabonete de Avon e o sérum de Renew, o hidratante de Renew, sem problema algum, tá? E também eu posso lavar meu rosto aqui com esse sabonete de Avon e depois usar a minha rotina de Cronos. Isso não tem interferência. Agora, entre os sérums e os hidratantes, eu não gosto de fazer essa mistura, tá? Antonieta falou que o dermatologista diz até o fogo do fogão prejudica a pele, tem que usar até de noite, ele disse. Principalmente, Antonieta, quem já tem, né, o melasma, tá? O calor, né, gente, estimula, excita, né, essas células que dão pigmento para nossa pele, tá? Moro na região norte e a incidência dos raios solares é mais intensa, exatamente, né? Tem que proteger sim, tá? E em Avon a gente tem a água micelar e o tônico de rosas também, tá? Então, quando que vai usar um, quando que vai usar o outro, né? Tem muitas pessoas que também perguntam. A água micelar, gente, eu indico se a pessoa, né, não quero lavar o rosto, só quero usar uma água micelar. Eu indico assim se a pessoa não tem nenhum produto no rosto, tá? Porque se ela, né, apesar que as micelas, né, que contém ali na água micelar, não são todas que vão, por exemplo, tirar a maquiagem, por exemplo, né? Então, depende muito do que a pessoa usou na pele antes, tá? Mas tem gente que vai preferir o uso da água micelar ao invés do sabonete. Eu, às vezes, gosto de fazer o uso dos dois, né? Retirar a maquiagem, retirar os produtos que eu passei durante o dia ou a noite com a água micelar e, em seguida, lavar o rosto com sabonete, tá? Protetor sempre. É isso. Os hidratantes, eles mudam agora no ciclo 14, então eles passam a ser 6 em 1, tá? Não mais 5 em 1. Eles são leves, eles são fáceis de aplicar, eles não deixam a pele pegajosa, eles hidratam por 24 horas, né? Melhora a textura da pele. Esse vermelho, que é o de antissinais, e o verde, que é o mate, eles têm dois tamanhos, né? Esse tamanho aqui do frasco de 100 gramas e a bisnaguinha também, que pode ser tanto para a pessoa conhecer ou para aquelas pessoas que gostam de levar embalagens menores em viagem, tá? O que, que vai mudar no 6, né, gente? É que nessa linha de Avon também tá assim, tá sido, né, vem sendo acrescentado, por exemplo, o ácido hialurônico, né? Nesse daqui a gente já tinha um pouquinho da vitamina C, mas nos outros a gente vai ter na linha, né, alguns outros dermoativos, tá? É uma linha muito gostosa de usar, isso mesmo, Lari. Vendo bem esses hidratantes da linha Care, eu também, sabe? Então, são hidratantes fáceis, são práticos, deixam a pele ali, né, bem confortável. E, como eu sempre falo, que a Avon Care é a linha de entrada, né, para qualquer pessoa que queira começar a usar e fazer uma rotina de skincare, tá? Depois a gente tem Clear Skin e faces que vem um pouco também ali para pele acneica, né? Agora faces acrescentou ali mais produtos, então a gente pode também ter ali uma proposta diferente para faces, né? E Clear Skin, ela vem muito completinha, né? Para trabalhar a questão ali de oleosidade e a pele acneica, tá, gente? Então, assim, indicaria Clear Skin para 13 anos, a partir dos 13 anos, 12, 13 anos ali.
já usar os sabonetes, né? Já tá vendo a pele oleosa, cravinhos, né? Já começa ali fazer o uso de Clear Skin, tá? Tem 3 sabonetes em barra que também servem para o corpo, tá? Porque tem muitos adolescentes que têm espinha nos braços, no colo, nas costas, nos glúteos, né? Isso pode acontecer também, tá? A minha recomendação, eu já falo isso para vocês há um tempo, que usem individualmente, tá? Porque às vezes se é um adolescente que tem muita acne, acne que sangra, né? Eu recomendo que a pessoa só ela use aquele produto, tá? Não fique na troca, né? Com outras pessoas da casa, tá? Pega, faz a espuma, molha, né? Faz a espuma, passa no rosto, deixa um tempinho ali, enxágua. Guarda o sabonete numa saboneteira, tá? Indico ali para uso pessoal, ok? Depois a gente tem o gel, esse aqui, né, a geleia, ela já saiu, e o tônico adstringente, tá? Eu indico muito para uma pele muito oleosa mesmo, que a gente vê que aquela pele que tá ali sempre, né, brilhando. O homem, o menino, né, começa a desenvolver muito essa questão da oleosidade, tá? Então, eu indicaria para isso. Depois a gente vem aí com Cronos, né? Que a nossa linha foi toda reformulada. Tem uma tecnologia que é exclusiva da biociência Cronos, né? Trazendo bioativos da natureza com eficazes dermocosméticos, né? Então, por isso que a Avon Care também está mudando, né, gente, nessa questão, introduzindo esses eficazes dermoativos também na sua linha de Avon Care, tá? Principal objetivo, gente, é trabalhar rugas e flacidez, tá? Cronos tem um clareador, né? Tem ali também o de anti-oleosidade, tá? Mas o principal foco é trabalhar o anti-envelhecimento, tá? Fazer com que aquela pele retarde, né, os sinais do envelhecimento, tá? Cronos tem 5 famílias, os limpadores também, o pré-tratamento, o tratamento intensivo, que são sérums, o prolongado, que são os antissinais, e o protetor solar, tá? Renew é a mesma coisa, só não tem esse pré-tratamento, tá? O pré-tratamento, gente, é uma tendência inspiradas em cosméticos coreanos, né? Que gostam muito da essência. A essência, ela potencializa, né, o uso dos sérums ali, o efeito que os sérums trazem, tá? E além de ser muito confortável também para a pele. Pessoas que moram assim em lugares muito frios, né? Que a pele fica mais sensibilizada, podem gostar aí do efeito da essência, tá? Dermoativos, Sueli, por exemplo, ácido hialurônico é um dermativo, vitamina C é um dermativo, ácido mandélico, ácido glicólico, ácido salicílico, ácido tranexâmico, é, como chama aquele do arroz, gente? Cógico, né? Tem esses são dermoativos. Dermoativos é tudo que vai penetrar até a derme, tá? Por isso que Cronos mudou a nomenclatura, né? É Cronos Derma, porque então agora os produtos eles conseguem ter um alcance maior, atingem a derme, né? Então, na sua maior ali potência para trazer os melhores resultados, tá? E os bioativos é o que a gente vê nas embalagens, tá? Por exemplo, aqui tem cacau e ácido glicólico, tá? Então, o bioativo é sempre o que vem da natureza, tá? Vem em primeiro lugar nas embalagens de Cronos, tá? Em Cronos a gente tem 7 limpadores, né? Não vou falar de todos eles nesse treinamento, mas é só para vocês saberem que só de limpador Cronos tem 7. 3 sabonetes, né? Na verdade, 4, porque tem o sabonete em espuma,
o mousse, o sabonete em óleo e o purificante, que é da pele oleosa. Tem o peeling, né, que é o esfoliante, e a água micelar e o demaquilante bifásico, tá? Então, também, né, a gente precisa saber muito da nossa cliente, como que é a rotina dela, né, como que ela cuida dessa pele, para a gente também poder fazer uma indicação mais certeira ali de limpadores, tá? A gente tem essência, a essência chegou para a gente desde o ano passado, né? Olha, eu acho que já tem aí um ano e pouquinho que veio a essência, se não um ano aí, né? Como eu falei, ela é tão leve quanto a água, mas ela é muito potente em relação a tratamentos, tá? Ela promove uma reparação, ela traz a vitalidade para a pele, tá? E se associada principalmente com o Super Serum, né? Ela tem aí o poder de potencializar em até 2 vezes mais esse estímulo de colágeno que o Super Serum provoca ali pra gente, tá? Depois a gente tem o tratamento intensivo, que seria em Cronos o terceiro passo, tá? Vocês se confundem ainda com a ordem da rotina, gente? Me diga aí, tá? Porque muita gente eu vejo que se confundem, né? Eu já vi gente passar, por exemplo, sérum depois de tudo por cima do protetor solar, né? Eu já vi pessoas passando o protetor solar antes também de aplicar o hidratante, de aplicar o sérum, né? Porque tem pessoas que na mente delas o protetor ele tem que vir então primeiro, depois eu vou passar as outras coisas, né? Quando na verdade ele é a última camada, né? Então por isso que ele vem por último, tá? Mas tem, Larissa, é engraçado, né? Mas é aí onde a gente vê o que, que a pessoa entende sobre, né, sobre uma rotina de cuidados. E eu já vi pessoas falando, eu lavo meu rosto e passo protetor. E depois eu venho com sérum, depois eu venho com hidratante, né? Porque na concepção dela, o protetor é para proteger a pele, nem tanto a questão dos raios solares, tá? Tem uma dúvida sobre a água micelar, se uso de manhã e à noite ou só à noite. Também não tem essa questão, tá, Larissa? A água micelar pode ser usada tanto pela manhã quanto à noite. Tá usando à noite, não tem problema, não tem uma regra, tá? A água micelar, ela é um limpador. Então, você pode usar pela manhã, você pode usar ela pela noite também, tá? Depois a gente tem os hidratantes de Cronos também para o dia e para a noite, tá? Cronos, gente, só explicar aqui um pouquinho, porque a gente não tá nesse treinamento, mas Cronos tem 5 faixas, né, de ciclos biológicos, tá? O 30 mais, 45, 60, 70 e 80, né? Que foi o último que veio, porque a Natura enxergou essa necessidade de uma pele com 80 anos, porque assim, 70 e 80 a pele já começa a ficar muito fininha, né, gente? Precisa de muita hidratação, tá? Água de rosas. Tá bom, Márcia, obrigada. A água de rosas, Antonieta, ela é como se fosse um tônico, tá? Ela também traz ali uma refrescância para a pele, uma certa hidratação, tá? Mas você também vai usá-la depois de limpar, ou com a água micelar, ou com o sabonete, aí você vem ali com o tônico de rosas, né? O tônico, gente, se a pessoa ainda quer usar o tônico, né, como eu estava falando, ele vem depois dos limpadores, tá? Se no dia é o dia da pessoa fazer a esfoliação, o tônico vai vir depois do esfoliante, tá? E aí, por último, o protetor. Em Cronos, a gente tem 3 tipos, né? O verdinho, que é para pele oleosa, então ele vai promover ali uma redução dos poros e trazer a matificação, né?
para a pele não ficar tão brilhosa. O roxinho são os clareadores, são 2, né? Dois tons, na verdade, tá? Então, ele, se combinado com aquele sérum clareador, então vai potencializar também, né? Já é um tratamento aqui completo, tá? E o de antissinais, né? Que ele é o vermelhinho para rugas e flacidez. Então, ele é incolor, tá? Então, sua cliente pode fazer a rotina toda dela e finalizar com esse. Se ela tem manchas, eu indicaria esse daqui, que é um que eu vi diferença, tá? Na minha pele. E para oleosidade tem um FPS 30 e esses dois aqui, FPS 50, tá? Então, ó, qual seria a sequência? Limpar. Pré-tratamento, que se for em cronos, né, a pessoa pode escolher ali em usar a essência ou não, tá? O tratamento intensivo, que são os sérums, os antissinais do dia ou da noite, e o protetor solar, se for durante o dia, né? Como a Antonieta falou, né? Se uma pessoa que tem a pele com manchas, principalmente o melasma, estiver ali trabalhando, exposta em lugar muito quente, fogão, né? Forno, então às vezes até à noite pode fazer o uso aí do protetor, tá? Tudo isso, gente, de manhã e à noite que vai fazer, com exceção do esfoliante, tá? Uma pele muito seca, apenas uma vez na semana. Duas ali, no máximo, no máximo, no máximo. Uma pele oleosa, de 2 a 3, tá? Também tudo tem que ser avaliado ali, ver a condição daquela pele, tá? Os sérums vêm antes do hidratante. Muito bem, Sueli, tá? Pensa assim, gente, que os sérums geralmente eles têm uma consistência mais fluida. Então, por isso ele vem antes do hidratante, tá? Boa noite, Michele. Obrigada, Eliane. Obrigada. Aqui, gente, eu vou trazer dicas para vocês, né, para promover as vendas. Promover uma experimentação, então muito do que eu uso em mim, eu também uso para fazer uma experimentação, tá? Invista nisso. Uma coisa que eu falo, não, a não ser que você já venda, né? Investir em todos os ciclos, né? 30, 40, 60, 70, 80, tá? A não ser que você já tenha clientela para isso. Mas o que que eu tenho no meu estoque? Limpadores, uma outra opção, tá? Agora, hidratantes, só mesmo daquelas clientes que eu sei que já usam, que já fazem, tá? Conheça a sua clientela, então é essencial conhecer para você saber em que investir, tá? Fique de olho nas imbatíveis também. E compartilhe a sua revista interativa, gente. Então, agora, para quem ainda não entrou no ciclo 14, que ainda está no 13, né? Está terminando aí a missão da beleza. Então, o foco era rosto, agora a gente vem com foco em corpo, tá? Então, aproveitem aí para ver se vocês completaram os seus desafios, tá? Invista em aprender também a identificar os perfis dos seus clientes, vai fazer diferença na hora da sua indicação, né? E o tratamento básico, gente, né? Como que a gente começa a montar isso para as nossas clientes? Primeiro, perguntando, tá? O que que a cliente gosta, o que que a cliente já usa, tá? Ó, uma linha, né, que eu falo bastante, né? Como que eu posso introduzir esses cuidados com o rosto com as minhas clientes? Se você vende muita maquiagem, suas clientes de maquiagem têm que limpar a pele. Então, com que elas limpam a pele hoje? Faz essa pesquisa, né? Porque aí fica mais fácil até de você direcionar ali aquilo que você quer falar, tá?
Já tá no 15 ali. Eita, olha, eu comecei o 14 sexta-feira. Para quem que eu indico, gente? Então, assim, hoje em dia, essa questão de skincare, ela cresceu muito, né? Então, são pessoas que realmente têm conhecimento, que gostam, né, de cuidados, né? E aí são pessoas que fazem pesquisas, que elas sabem ler, sabem se informar, sabe, ver muitos vídeos, ver muitas indicações, né? Então, por isso que é legal você também, enquanto consultora, né, estar ali bem informada, tá, gente, em relação a isso. É, e a nossa marca, ambas, né, tanto Natura quanto Avon, a gente tem embasamento científico nos produtos. É uma coisa que eu sempre falo, não é um simples ativo que alguém pensou e já sai colocando. Não, isso precisa ser testado, tá? E validado ali qual que é o benefício daquele ativo, tá? Aqui, ó, os nossos produtos são testados e aprovados, como eu falei. Faces a gente pode indicar de 15 até 30 anos. Clear Skin, eu indicaria, começaria a indicar ali de 12, porque ainda mais se está entrando na puberdade, já muda ali, né? A questão de oleosidade, tá? Na pele. Renew e Cronos a partir dos 30. Avoncare de 18 até 30 anos ou mais, né? Então, como eu falo, é uma linha de baixo custo e que tem pessoas, por exemplo, eu, às vezes sabe aquele dia que você tá cansada, você quer lavar o rosto e passar somente um hidratante. Aí, geralmente eu vou ali em Avoncare, tá? Eu queria ter esse cuidado com a pele, gostar de fazer skincare, mas sou relaxada. Michelle, então, começa pelo básico, ó, até entrou na tela aqui que eu ia falar, né? Começa pelos passos básicos, tá? Lavar o rosto com um produto adequado. Você vai perceber a diferença na sua pele, porque ainda temos muitas pessoas que lavam o rosto ali no banho com o sabonete do banho, né, do corpo. E a partir do momento que começam a usar o sabonete para o rosto, já começa a ver uma diferença, tá? Então, limpar, hidratar, proteger, isso é uma rotina básica. Qual que é a tarefa, né? Eu começar a falar com as minhas clientes, perguntar o que que você usa para cuidar do seu rosto? Você faz uma rotina de cuidados? Então, esse é o primeiro passo ali para vocês, tá? Se a sua cliente souber e fizer o que é básico de forma consistente, consciente, né? Sabendo o que ela está fazendo e o porquê daquela indicação, a sequência, né? E sequência, na verdade, ela vai continuar fazendo aquilo e cada vez mais ela vai buscando acrescentar mais coisas, tá? É a constância que vai trazer os melhores resultados. Eu lavo com sabonete facial da Renil, muito bom. Aí você já tem um passo, Michele, né? Precisa acrescentar mais coisa. Um sérum e um hidratante ali, um protetor solar, né? Para que você comece a sentir a diferença na sua pele. Só quando a gente sente a diferença é que a gente começa a se interessar mais, né? Essa semana atendi um cliente homem que não usa nada no rosto. Já indiquei Avon Care e protetor Avon Care Sun. Eu deixo o sabonete facial na hora do banho também. Pelo menos sabonete e protetor. É isso, tá? Tem protetor que hidrata a pele. Mas, gente, é aquilo que eu falei. Vai chegar uma fase que vocês vão perceber que precisa de mais coisa. E quanto antes, né, a pessoa começa a fazer esses cuidados, tá? Ela vai prolongar mais, né? Então, assim, os efeitos. Ela dificilmente ela vai ter esses sinais de envelhecimento ali muito cedo. Vai sempre ali ter mais tarde, tá? Eu uso sabonete de faces, é uma delícia. Então, e gente, assim, a gente vai trocando também, né? Eu sou uma que troco, porque assim,
Às vezes, vai, eu gosto do Renew lá, o extrato de carvão, mas às vezes no ciclo que eu preciso comprar ele, ele não está promocionado. Aí eu vou onde está promocionado, até para conhecer, tá? Se tem uma coisa que eu sempre fiz para mim na estética é conheça o produto, conheça o procedimento, para você entregar para sua cliente, né, a experiência. O que que ela vai sentir, como que é uma esfoliação, como que é lavar, como que é hidratar, né? Para a pessoa sentir ali na pele dela aquilo que você está falando, tá? Gente, não esqueçam a pesquisa, por favor. Tô deixando aqui o link do meu grupo, tá? Minha pele oleosa, eu uso sabões de faces. Muito bem. Somos a vitrine exatamente ali, tá? Temos que usar e bastante. Obrigada a vocês. Ótimo fim de noite, bom início de semana, né? Temos ainda uma semana começando aí. Amanhã volto com mais treinamentos, serão na parte da tarde para a noite, tá, gente? E eu vou avisando vocês lá no grupo. Vou fazer 60 anos e uso produtos desde os 20 e poucos. Vejo o resultado, pois tenho pele bem clara e poucas linhas. É isso, Sueli, tá? Quem já viu, né, já começou a usar bem novinha, sente a diferença. Perfeito, tá? Então, gente, muito obrigada e nos vemos amanhã aí nos próximos treinamentos. Até mais. Boa noite. E é isso, pessoal. É muito importante estar fazendo o tratamento completo da linha rosto, conforme a nossa idade e a sequência certinho, para poder obter o resultado eh, desejado, né? Boa noite a todos e obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!